Olá, meu nome é Elton Bezerra Cardoso, sou casado com Natália Barros Pereira, tenho 30 anos, sou autônomo e hoje eu vou contar a minha história. A minha história de vida com Cristo começou muito cedo, começou aos 6 anos. Fui a convite do meu primo mais velho a participar dos cultos de celebração na Igreja da Paz, na época. Eu tinha 6 anos e enquanto ele ia assistir o culto na nave, eu ia para a salinha de criança. E ali eu me apaixonei, pelo que acontecia naquele ambiente. Então eu fui tomando gosto e participando e querendo participar a cada domingo da classe de crianças. E eu lembro que foi ali, junto com as tias da classe, que eu tomei a minha primeira decisão de seguir a Jesus, apenas com 6 anos. E a partir desse momento, eu comecei a frequentar assiduamente a igreja junto com meu primo, que consequentemente trouxe os meus irmãos mais adolescentes, futuramente meus irmãos mais jovens e por último meus pais. Então a partir desse momento eu comecei a desenvolver a minha caminhada cristã dentro da igreja local, da Igreja da Paz, da minha igreja local. E aconteceu que, ao decorrer dos anos, conforme eu fui crescendo, eu fui me envolvendo mais ainda. Ia participando da classe de crianças, comecei a participar do EBD, que era a Escola Bíblica Dominical. Naquela época, todo domingo de manhã eu tinha o prazer de ir à escola dominical. Conforme eu fui chegando na adolescência, fui mudando de classe. Na época tinha a classe dos adolescentes no meu núcleo, então eu participava da classe de adolescentes e nesse período eu comecei também a me envolver nos ministérios. Meu primeiro ministério, como eu já vinha da classe de crianças, já estava crescendo dentro da classe de adolescentes, de jovens, então eu fiquei nesse ministério também de ensinar as crianças. Passei um tempo sendo tio na classe de crianças e depois eu quis conhecer outros ministérios também. Fui do Ministério de Louvor, fui do Ministério de Teatro, fui zelador da igreja na época, junto com os meus pais. E no período em que eu estava no Ministério de Louvor, eu conheci o Ministério de Dança. Eu estava com o meu pai fazendo manutenção na igreja e eu vi o grupo de dança ensaiando. E pelo incrível que pareça, só de olhar, eu consegui memorizar a coreografia. E isso fez com que, consequentemente, mais tarde, o grupo de dança queria relembrar a coreografia e elas não lembravam, elas haviam dançado e eu consegui lembrar elas. E aí nasceu a curiosidade de fazer parte do Ministério de Dança. Então, na época, eu conversei com o meu líder de louvor, pedi a bênção dele para me sair do Ministério de Louvor e ir para a dança. E foi que ele perguntou se eu sentia paz no coração de fazer parte do Ministério de Dança e eu disse que sim. E então eu comecei a ingressar no Ministério de Dança em 2007. E a partir de lá, eu mergulhei de cabeça nesse ministério, o qual eu me apaixonei, e até hoje sirvo nele, faço parte do Ministério de Dança. E dentro desse ministério, eu conheci a minha esposa, ela é líder do ministério. Então, foi até a resposta de uma oração, porque eu pedi para Deus que eu
conhecesse, que minha esposa fosse do mesmo ministério que o meu, para que a gente pudesse seguir o mesmo propósito juntos, né? E eu disse para Deus assim que eu queria casar até os 24 anos. Eu tinha 20 anos quando eu fiz essa oração. Então, durante esse período de 20 a 24 anos seria o período em que eu conheceria a minha esposa. E realmente foi como aconteceu. Antes de nós entrarmos no romance real, tivemos 8 anos de amizades, né? Então foi um período que a gente se conheceu, aprendi muito a respeito de ministério, a respeito de dança com ela, até a gente firmar o nosso relacionamento. Hoje somos casados há 6 anos e estamos à frente do ministério. Mas, assim, pelo fato de eu ter praticamente crescido no meio cristão, não fez com que minha vida cristã fosse realmente mil maravilhas. Existe a fase da adolescência, existe uma fase na nossa vida para quem cresce no meio cristão, que é uma fase de confronto do nosso caráter, do confronto da nossa personalidade, do momento em que o diabo tenta de qualquer forma tentar nos trazer dúvidas, nos apresentar coisas novas, né, para que a gente possa fugir do propósito de Deus, para que os planos de Deus possam ser interrompidos na nossa vida. Então é um momento que a gente realmente tem que tomar uma segunda escolha na nossa vida, se realmente é de seguir com Cristo ou não. Então esses momentos aconteceram em vários instantes da minha vida, né? Como adolescente, como jovem, voltando lá no começo, eu fui para o encontro com 12 anos, né? Fui batizado com 14 anos. Então foram momentos assim da minha vida que somaram como decisões, né, de realmente permanecer e seguir a Cristo. E hoje eu reconheço que tudo que aconteceu comigo lá atrás, desde os 6 anos, na classe de criança, somou para que a minha fé em Jesus fosse forte o suficiente e para que eu pudesse permanecer até hoje, né? Tanto que a minha camisa está aqui escrito fé inabalável, né? Porque assim, a consolidação da minha vida, desde lá da minha infância, fez com que eu gerasse dentro de mim o amor, o temor por Deus, né? E me fez enxergar que por mais que o que o mundo oferece aparentemente pareça ser bom, mas não é melhor que Deus. Então, isso fez com que até hoje eu permanecesse dentro do propósito de Deus e servindo a Deus e amando a Deus e dispondo da minha vida para o serviço de Deus, né? E hoje eu tenho o meu próprio negócio, hoje eu tenho a minha família, hoje eu tenho saúde, eu tenho muitas conquistas e vitórias porque eu acredito que eu tomei a melhor escolha, a melhor decisão, que foi de permanecer com Cristo, de servir a Deus com o meu talento e com a minha vida e com tudo que Ele me deu. E nesse momento, eu quero incentivar você, jovem, que faz parte de um ministério, que muitas vezes já pensou em desistir, ou até mesmo você que já saiu de um ministério, quer voltar, mas não tem forças. Saiba que os planos do Senhor, ao seu respeito, são muito maiores. E Ele quer completar a obra que Ele começou. E Ele quer fazer muitas coisas através da sua vida, através do seu talento, através do seu chamado. Então, se entregue a Ele, abra o seu coração, vá com toda a força, com toda a energia. Aproveite enquanto você é jovem, você tem tempo. Vá, invista o seu tempo no reino, some para que muitas outras pessoas também sejam edificadas pela sua vida. Não guarde o seu talento, multiplique. E essa é a minha história.